A paz de Deus a todos. Com respeito ao horário, quem chegou aqui, vocês, nós temos o chat para vocês comunicar conosco. Os microfones ficarão fechados. Eu estou aqui com muita alegria no meu coração. Primeiramente, muito grata a Deus por estar aqui com vocês. E hoje eu estava, eu confesso, ansiosa para estar aqui, porque é um assunto que eu desejo muito estar trazendo, conversando com vocês sobre essa questão família, né? Então é muito legal. Então eu vou estar com vocês já me conhecem, Eliud, psicóloga Eliud, e a irmã Elizabeth, né, que está aí, que nós estamos aqui com muito carinho mesmo, com bastante carinho para trazer para você essa família maravilhosa que nós somos, com certeza, não é assim? Irmã Elizabeth, gostaria de se apresentar, e assim nós vamos interagindo, eu com a irmã Elizabeth, nesse movimento. Sim, boa noite a todos, a paz de Deus. Vamos então iniciar essa palestra de hoje falando da família, que é um assunto realmente muito importante para a nossa vida. Eu sou psicóloga, terapeuta integrativa e eu vou estar contribuindo aqui junto com a irmã Eliud nessa noite. Já agradecendo pela presença de vocês aqui, quem vai assistir também gravado, depois pode comentar lá na live, né, no post, nós vamos contribuindo aqui, se conectando, nós somos uma família, realmente. Verdade. E o que que é família? A gente fala muito sobre família, como entender essa família. Eu sempre trago que a família é constituída por Deus, com certeza, né? Mas como nós somos psicólogas, vamos trazer aqui sim, espiritualidade, primeiro lugar, né? Que somos espirituais. Estamos aqui diante de uma irmandade, de uma fé cristã, né? E aí, dentro da psicologia, nós vamos trazer o que que é a família de acordo com a psicologia. Né? Então, de acordo com a psicologia, é o primeiro núcleo onde desenvolve nossa identidade, personalidade e valores, não é assim? O que que nós entendemos como esse espaço familiar, onde os sentimentos de amor, segurança e pertencimento, sabe? É um espaço onde os sentimentos, numa perspectiva que estamos trazendo aqui cristã, vamos dizer, acreditamos que Deus planejou a família um ambiente para moldar o caráter e fortalecer a fé. A interação entre os membros da família reflete nessa dinâmica. Que dinâmica é essa, né, da família? Uma dinâmica desse projeto divino exercendo o amor. A família é a base da construção para os relacionamentos saudáveis. Sabe, essa base que promove uma comunicação, cooperação, preparando para uma sociedade, não é assim? E essa família espiritual falando, nessa visão bíblica, estabelecida por Deus, pela graça, é centrada na fé, né? Conectada em Deus espiritualmente, nessa conexão espiritual. O nosso lar, a nossa casa, nós sabemos que ela é um espaço nosso para exercer as orações, o ensinamento com nossos filhos. A prática espiritual, mediante essa graça divina alcançada, vai fazendo laços mais profundos, baseado no amor. Esse amor incondicional. Quando fala em amor incondicional, é um amor que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, né? Nós somos imperfeitos, perfeito só é Deus. Mas quando nós trazemos esse amor, nós lembramos que Deus nos amou, né? E essa maneira de amor do Senhor Jesus que trouxe para nós uma perfeição, né? Deus nos amou apesar de nossas fraquezas, de sermos, né, tóxicos, né? E assim Deus nos amou. E essa família, quando eu falo constituída por Deus, é família, é o amor. Ah, a família não pode acabar. Não pode acabar, é o amor. Entende?
Então, eu vou conseguir uma família debaixo de guerra, eu vou estar numa família achando que a família não pode acabar a família, mas eu fico com aquele lar, né, uma família disfuncional? Não. A família é baseada no amor. Então, a família de hoje, como que está essa família de hoje? Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho na faculdade e eu coloquei a família um desenho dentro de um museu. E estava escrito assim, num texto que eu li, que será que a família um dia ia ser vista no museu como algo que um dia aconteceu? Vai chegar um momento que essa família não vai existir mais? E aquilo me deu uma tristeza. E hoje, quando nós vemos relatos de família, eu fico pensando naquele trabalho que eu fiz um dia. Porque a família nos modelos antigos, sabe, meus amados, era uma educação de um lar, era preparava esses filhos para uma vida adulta. As crianças eram vistas, né, naquele tempo como os mini adultos, né? Não tinha moda, eles se vestiam igual adultos, não era assim? Né? A gente eu acompanhei muito essa geração, né? Quando começou os anos 70 veio muita moda já para nós crianças e adolescentes. Mas antigamente as meninas já assumiam o papel de donas de casa, aprendendo as habilidades domésticas com a mãe. As mães já vinham orientando as filhas para o casamento. Não sei, as mais novas não vão saber isso que eu estou falando, mas sabe a mãe ensinando a filha a bordar o seu enxoval? Preparar o seu enxoval é preparado com as mãos, não era comprado. Era comprado tecido, sim, mas era para enfeitar, né? Era coisa mais linda. Então, as mães ensinavam as filhas a preparar seu próprio enxoval. E assim, é lógico que agora as coisas estão ficando bem mais fáceis de conseguir, né? Antigamente era difícil, mesmo tinham que fazer, mas era enxoval a coisa mais linda. Então, essas mocinhas com 12 anos já estavam preparando enxoval. E os meninos com os pais iam para o campo de trabalho. O pai orientava o filho a ser responsável já pelo lar, ensinando o trabalho braçal e administrativo, administrar uma casa. E nessa época, tinha preocupações emocionais? Tinha algo, lógico, tinha sofrimento? Lógico que tinha. Mas como todos eram daquela forma, então esse conceito de ansiedade, depressão em jovens não eram reconhecidos. Não vou dizer que não tinha, mas não era reconhecido. E a resiliência em nós sempre teve. Então, nós enfrentamos desafios, pressões da vida, com certeza. E agora nessa vida moderna, né? Com esse excesso de informações, um ritmo acelerado, pode estar contribuindo, sim, com o aumento da ansiedade, depressão e outras coisas, não é assim? Então, hoje nós estamos aqui para trazer para vocês essa consciência maior sobre o que está acontecendo hoje. Porque quando eu estudei a psicologia, segundo, né, psicanálise, Freud falou já sobre essa adolescência no desenvolvimento humano. Então, essa busca da identidade, que a criança forma a personalidade e o adolescente vai formando a identidade. A gente vai trazer aqui, né, a irmã Elizabeth vai trazer um pouco. Mas eu quero dizer que esse adolescente, no mundo moderno, veio o sofrimento. Porque como antes eles, de criança, já era o mínimo adulto, já casavam cedo, eles não passaram por uma fase de adolescência. E foi vendo que era muito importante passar essa adolescência, porque o cérebro ele é num desenvolvimento, hoje se fala até os 30 anos de idade, nessa formação da identidade, né? Cada abordagem vai trazendo uma forma. Diante da neurociência, ela trouxe um novo olhar para esse adolescente. E como é a nova identidade, né? Porque o adolescente, ele vem numa fase de impulsos sexuais também, e agressivos, né? Latentes. E essa infância que
foi moldando, né, essa formação, vamos dizer, a personalidade, agora está diante das crises de identidade, os impulsos, né? Também com as figuras de autoridade, como os pais, porque a criança ele recebe o não do pai super legal e ele vai formando no cérebro o superego. Mas quando ele chega na fase do adolescente, ele já se sente adulto. Então, ele vai ter conflito com essa figura de autoridade com os pais, porque é um processo também de amadurecimento. É normal que o adolescente vai discutir com os pais. E segundo a psicanálise, até traz como anormalidade, que é dizendo assim, uma dificuldade em lidar esse adolescente com os impulsos, né? Que é diferente das partes da sua personalidade. Então, por isso, hoje, nós estamos aqui com muito carinho para que vocês entendam como esse inconsciente, como podemos ajudar os nossos filhos, os nossos adolescentes, de forma equilibrada, trazendo esse equilíbrio para eles, trazendo para os teus filhos essa conexão emocional, que você pode também aprender com eles, não é assim, irmã Elizabeth? Sim, sim. Isso é muito importante porque nós trouxemos hoje o tema, né? Espaço, família, espaço de convivência, criando raízes fortes. É nessa conexão em que nós vamos falar aqui hoje, é que é necessário para estabelecer e firmar o amor, né, entre a família. Por isso que na própria palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Porque esse versículo mostra os valores dados pelos pais, os princípios, são como raízes fortes que vão sustentar os filhos ao longo da vida, né? Isso é tudo, com certeza. É um período, né, que hoje nós passamos desse mundo moderno que trouxe muitas mudanças. E nós estamos vendo um acesso de informações. Não é ruim a informação, mas nós temos que buscar esse equilíbrio que eu estou trazendo aqui para vocês, para uma educação, né? Uma educação para os nossos filhos emocional, sabendo que essa conexão emocional busca qualidade, qualidade para os nossos filhos. Eu sempre falo, mais atenção plena, criar laços de confiança e afeto. A atenção plena que eu estou trazendo aqui é viver seu dia a dia, entendendo sobre os valores diante dessa modernidade, trazer novas ideias, não ficar num olhar sem abertura, ou querer nessa que eu trouxe um modelo antigo e querer que esse modelo antigo seja ainda o nosso modelo. Não, nós temos que abrir a nossa mente, trazer novas ideias, mais respeito, empatia, ética. São lições valiosas que os pais podem ensinar dia a dia. Viver nessa atenção plena, trazendo esse diálogo. Nossa, é muito lindo um diálogo aberto com seus filhos, sobre os conteúdos, né? Talvez o teu filho está trazendo conteúdo que ele viu na internet. E você pode, sim, ver os limites, impor até limites saudáveis, mas entender o que ele está trazendo, como ele está observando esse movimento atual. E quando você entende essa fala, você chega perto, porque geralmente, quando o filho tem medo do pai, não é respeito, medo, ele vai fazer escondido, porque ele tem medo. Mas quando ele tem respeito, é diferente. É igual com a Deus. Nós temos que ensinar o filho a ter temor a Deus, não é um medo. Ó, se você fizer isso, você vai para o inferno, né? Não, é temor, é amor. E assim a família, ela é parte divina, né, da criação. Nós pertencemos a isso, a esse universo, essa terra, tudo de Deus, né, de algo tão divino. E Deus constituiu essa família, aos nossos filhos, esse presente para crescer junto.
Então, nós precisamos valorizar esse momento de família, com conversas, brincadeiras, que vamos promovendo essa ação. Então, esses filhos, vocês entendem que desde o útero da mãe, esses filhos vão crescendo, observando papai e mamãe, observando o seu cuidador. E eles vão admirar o pai e a mãe. Eles vão trazer a ação deles para ser vista também pelo pai, diante da ação que eles estão vendo do pai. E eles começam a enxergar esse pai numa visão deles. E os pais, às vezes, não estão vendo qual a visão que esse filho está enxergando. Se você tem 5 filhos, cada filho está enxergando você com a lente dos óculos deles, vamos dizer assim. E você está enxergando esse filho no teu olhar. E por isso que é muito importante essa responsabilidade nessa fase da vida da criança, para que a criança entenda essa ação do pai, entender o que é autoridade, porque a criança ela traz uma simplicidade e tudo que o pai traz para ela quando é criança é muito real, é verdadeiro. Então nós precisamos a buscar esse filho ao entendimento, a esse desenvolvimento, trazendo uma saúde mental, vamos dizer, diante de uma consciência, observando. Nós talvez não tivemos essas informações para nos ensinar hoje. E muitas pessoas, diante das informações que está ensinando, eles se fecham, não querem entender, né, que hoje, na modernidade, nós precisamos entender o que está vindo aí, o que está acontecendo. Esse cérebro dessa criancinha está formando e eles querem um novo, eles não conheceram a tua época. Então, eles estão já crescendo com um celular no rosto, uma TV no rosto, é o mundo que eles estão enxergando. E aquilo para eles é muito lindo, é muito colorido, é bonito. E quantas vezes que o pai está tão atarefado, sobrecarga, que ele, sem ter noção, acaba deixando muito o filho na frente da tela, da TV. Imagina esse cérebro em desenvolvimento. Até eu vou deixar um pouco para Elizabeth trazer sobre o inconsciente, o que que fica nessa criança, sobre essa percepção da criança. Acho que isso é muito importante, né, Elizabeth? Sim, é importante deixar, salientar essa questão, porque até 7 anos a criança ainda, o cérebro está em formação, e o início da vida, o cérebro da criança vai estar ali espelhando os neurônios espelhos, né? Ela vai estar espelhando no exemplo do pai, da mãe, né? Por isso nós trouxemos hoje a importância dessas raízes. A família é como uma árvore. Quanto mais forte as raízes, como a irmã Hilde disse, sobre valores, amor, pertencimento, mais saudável será esse crescimento, o crescimento dessa criança, né? Porque ela é um fruto do meio ali. E o fruto do meio, o ambiente, ele torna mais importante do que a própria genética, né? Porque ali a criança está manifestando um comportamento, muitas das vezes, até 7 anos, que é um comportamento, talvez um sentimentos da mãe, o emocional da mãe, do pai, do que ela tem vivenciado até 7 anos. Depois de 7 anos, onde que a criança vai criando essa barreira racional que vai dificultando o acesso a esse inconsciente, ela vai criando a sua própria identidade. Então, muitas das vezes, as crianças aí, nesse contexto, quando já sofreu algum tipo de violência, maus tratos, ficam marcados como traumas, né? Em palavras, em eventos, em cenas, em situações, em que aí ela vai desconectando, aonde pode surgir, né, algum trauma aí, na mente da criança. Então, é simples, às vezes parece ser complicado, mas eu já atendi cliente que
paciente que a sensação, por exemplo, a crença de não merecimento, de não ser boa o suficiente, estava relatado lá, foi uma situação traumática que ela vivenciou lá na infância, que eu não posso, ao pai, né? Ela era, os pais ali não se permitia, não dava oportunidade para a criança errar. Se ela errava, ela era punida. Então, essa paciente, ela assemelhou, ela trouxe, né, a percepção que se ela errar, ela não era amada. E aí ela trouxe essa certa punição, né, para a vida dela na vida adulta. Então, gerou o quê? Um bloqueio de aprendizado, um bloqueio ali de sensação de, ou seja, ela não se permitia experimentar coisas novas, de crescer profissionalmente, porque afetou a vida dela como um todo, né? Por isso que a necessidade de criar memórias positivas entre a vivência ali com os filhos para que não afete a integridade, pode-se dizer. Os filhos colhem esses frutos do exemplo dos pais, porque os filhos eles vão observar mais as ações dos pais do que apenas as palavras. Por isso a importância de ser um espelho de amor, de fé, de caráter, né? Isso é importante trazer para a consciência e ver o que você, cada pai aqui, cada mãe, né? O que vocês estão ensinando, os caminhos, nos seus caminhos, no seu andar, em todas as áreas da vida do seu filho, né? Por isso que nós falamos que qual a autopercepção dos filhos em relação aos pais. Porque presença emocional e presença física é diferente, né? Se o pai está ali presente no ambiente e não está presente emocionalmente, a criança vai crescer com vazio, o vazio emocional. Então, os pais, né, nós como pais, somos guias dos nossos filhos, não só no emocional, guias espirituais, porque nós vamos transmitindo a visão de mundo e também a visão espiritual em relação a Deus, aos nossos filhos. Como a irmã Everly disse, se Deus é ali mostrado como um Deus, né, com muito trazendo medo para a criança, ela não vai estar aproximando de Deus. Aos poucos pode estar afastando de Deus, ao invés de aproximar. Então, tudo isso são pequenos hábitos ali que é necessário fortalecer, criar laços de segurança emocional. O diálogo, como a Emily diz, é uma ferramenta de conexão com o filho, com o ambiente, trazendo, olha, o sentir o que minha criança está sentindo, o que o meu filho está sentindo. Ele quer dar, né, condições para a criança expressar sua emoção, suas questões emocionais, criar esse ambiente de afeto, de carinho, um ambiente seguro. Senão, a criança realmente vai crescer não conseguindo expressar o que ela sente. Aí já vai criando, vai reprimindo, né? Reprimindo o emocional e cria aí, pode desenvolver, né, situações traumáticas devido a essa repressão. E como nós já atendemos crianças, adolescentes e adultos, nós vemos muito esses padrões familiares de dor e exclusão que impacta as gerações. Se isso aconteceu com o filho, às vezes já vem de uma geração lá dos pais, dos avós, uma repressão que não se permitia falar, não se permitia chorar, engole o choro, né? É melhor a criança ficar quieta, a criança não fala, criança não expressa, criança não tem ali, não dá seu respeito de ouvir também a criança. Então, aí é onde a criança cresce não se sentindo pertencente àquele ambiente, àquela família. Como que a gente nutre esse ambiente familiar? É com amor, presença, equilíbrio, que vai criar raízes fortes que vai sustentar o crescimento e a felicidade dessa família, dessa criança, né? Então, façam a reflexão, vocês que estão aqui presentes, quem vai assistir essa live, que tipo de raiz você deseja plantar ou está plantando na sua família? Essa árvore, ela está saudável? Essa árvore, ela está dando fruto?
cada membro da família representa ali uma raiz, um galho, uma folha dessa árvore. Que conflitos familiares aí não estão sendo resolvidos, que pode gerar sintomas físicos e emocionais. Depois eu trago aqui alguns exemplos desses conflitos emocionais não resolvidos no ambiente familiar, que pode acarretar em um sintoma físico. Certo, uma Eliude? Estou me chamando de Verli o tempo todo. É, É Eliude aqui, tá, pessoal? E que bom, né, que quando me chama de Verli, quer dizer a consideração é a mesma, porque é é que nós estamos conectadas, né? Nós quatro, isso. então a gente está se Aham. falando aí. Então é muito bom isso. Eu ouvindo a Elizabeth falar, eu lembrando que ontem mesmo eu estava numa família e uma mãe falando sobre essa questão de o tempo antigo, não sabendo educar os filhos. Daí tinha uma pessoa que chegou e falou lá: Ah, não tinha nada disso, isso hoje é frescura. Antigamente ninguém tinha trauma, ninguém tinha. E foi, sabe, aquela visão que eu já ouvi muitas pessoas falarem. Eu falei, como não? Né? Eu falei assim, eu lembrei do médico uma vez, quando o meu filho era pequeno, estava passando mal, né, com uma cólica, se realmente era uma infecção intestinal, e os antigos falavam, não, não precisa levar no médico, não. Amassa uma batatinha no feijão, faz isso, dá aguinha de arroz. E eu fui ouvindo e fui fazendo, até que eu peguei essa criança e fui até o médico. Cheguei lá, ele já estava com anemia, precisou até tomar o sangue. Por quê? Porque eu fiquei novinha ouvindo o adulto. Daí eu falei para o médico, ele falou, por que você demorou? Eu falei, eu estava nos chás caseiros, né? Nos antigos, que falava que isso daí era assim que tratava os filhos antigamente. Daí o médico falou, mas eles não contam tanto que morriam de criança. E eu trouxe essa reflexão e falando, e hoje, os adultos, quantos nós estamos adoecidos por falta de entendimento? Ah, antigamente, né? Fala como se fosse a coisa mais linda, maravilhosa, bater no filho, mandar o filho engolir o choro, sabe? Só que hoje nós temos adultos muito adoecidos. E agora vamos repetir esse erro às nossas crianças? Gente, nós temos que evoluir, nós temos que crescer, né? Então, eu acho assim, com a mente fechada, que não quer abrir a mente, se não está dando conta, vamos ler, vamos aprender. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma doutora e ela falou: Eu toda a vida fui ao psicólogo para aprender a educar os meus filhos também. Eu precisava, porque eu sozinha não estava dando conta. E você vê, uma pessoa super estudada, mas a linha da psicologia, ela foi em busca. E hoje nós temos aqui muito materiais, mas temos que ir atrás do material verdadeiro. Não é um monte de informações e tem pessoas que falam coisas que não devem ser faladas e muitos pegam aquilo como verdade, né? Principalmente quando se trata de uma violência. E nós precisamos trazer a responsabilidade para a nossa família, sabe? Sem sobrecarregar essa criança também de tarefas pesadas. Antigamente as crianças faziam o trabalho, iam cedo para o campo de trabalho, as meninas casavam cedo, né? Não tinha adolescência, mas hoje nós aprendemos que isso não é bom, não é saudável para essa mente. Nós hoje temos pessoas envelhecendo mais saudáveis, né? Antigamente morriam muito mais cedo, adoeciam muito mais, tá? Então hoje nós precisamos entender, essa criança, ela não pode ser sobrecarregada de tarefas pesadas. Uma vez uma mãe trouxe uma criança no meu consultório com 9 anos e falando que a menina era muito rebelde, isso, e aquilo outro. Quando eu fui saber, ela estava sobrecarregando a menina com tarefas muito pesadas para 9 anos. Colocou a menina para fazer comida com 9 anos, porque a menina tinha que aprender a cozinhar. E a menina não estava dando conta. A menina queria fazer outras atividades também.
ela estava aprendendo a música na igreja, uma menina indo nos caminhos de Deus. Essa mãe estava querendo trazer uma perfeição. Ela não estava entendendo, mas quando ela chegou e eu falei para ela como deveria contribuir com aquela menina, porque eu olhei para a personalidade também da menina. A menina já vinha engordando, já estava o corpinho dela para aguentar o peso, já estava acumulando uma gordura ali porque já estava pesado para ela. Então, nós precisamos entender que o filho, né, até onde ele alcança, e promover, né, esse relacionamento com nossos filhos. Hora de falar sério, é hora de falar sério, tudo bem. Uma autoridade, mas não autoritarismo. Trazer para esses filhos também as brincadeiras, ser uns pais que aproximam dos filhos. Eu sempre tenho aquela palavra que eu trabalhei com dependência química e tinha um projeto. E esse projeto falava assim: acolhe o seu filho antes que a droga os acolhe, ou os adotem. Adotem os seus filhos antes que a droga os adotem, sabe? Então é isso. Nós temos que olhar nos olhos do nosso filho. Quando for fazer uma conversa, o pai é muito grande, o filho se sente muito pequeno. E às vezes o pai já cresce mais em cima desse filho, esse filho vai se diminuindo. Então, pai, abaixa um pouquinho o teu olhar, conversa olho com olho nesse filho para fortalecer os teus laços com eles, para que ele tenha respeito e não medo. Educa seu filho com consciência. E quando traga essa consciência dentro de uma emoção, sabe? Olhar para esse mundo seu e o mundo do teu filho, vamos dizer assim, ensinando a importância dele lidar com as emoções. Aquele filho que está sentindo abandonado, rejeitado, ele vai para a escola também, ele vai sentir pelos colegas, rejeitado, abandonado, excluído, né? Então, nós precisamos é, ter esse olhar. Aquele filho, às vezes, que está querendo se isolar muito dentro do quarto, ele tem um sentimento de rejeição muito grande. E de quando ele está se isolando, ele quer encavernar, vamos dizer assim, no mundo dele, você tem que começar a perceber por quê, interagir com ele. Ele tem que confiar nesse pai, porque se vai brigar, vai falar coisas pesadas, vai culpar, ele já está se sentindo super mal, ele já está entrando naquele quarto, se isolando, porque ele não está bem, né? E a personalidade, eu falo natureza, a personalidade também dele é aquela mente criativa, aquela mente que quer mais o cantinho. E se a personalidade dele for desse mais quietinho, você vai entender que ele vai ser sempre esse mais quietinho, mas ele tem grandes habilidades dentro desse quietinho. Ele é uma mente criativa e precisa olhar para essa mente criativa, não é aquele falante só que é extrovertido. Você tem que olhar para esse introvertido que ele tem muitas habilidades, tem muito recurso para ser explorado. Dá grandes musicistas essas pessoas. Então nós precisamos olhar para esse filho dentro dos seus valores, achar caminhos, não é assim? Como que você está, meu filho? O que que você gosta? Caminho para chegar perto dele. Eu lembro que uma vez o irmão, foi muito lindo esse testemunho. O irmão do ministério, ele, o filho dele começou a sair para fora, ele começou a se preocupar com aquele filho. E ele esperava o filho chegar. E toda vez que o filho chegava em casa, o filho já ficava nervoso. Ah, pai, já está aqui me esperando? Ele, não, filho, eu estou esperando e vamos agradecer a Deus que você chegou tudo bem. E ele chamava esse filho para orar. E o filho orava com o pai e foi fazendo isso todas as vezes, acolhendo o filho no amor. E o filho parou. Passou aquela fase da adolescente, parou de sair e o pai ganhou o filho no amor. É isso que nós precisamos. É resgatar, acolher o filho, porque senão lá fora, né, eles não vão saber aonde ir, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e conforme a irmã Elizabeth trouxe, que mesmo depois de velho não se desviará dele. Então, se o filho sai um pouquinho, ele volta, porque foi ensinado aquele caminho. Então, vamos resgatar essa responsabilidade com a nossa família,
ter a consciência sobre essas emoções, ajudar essas crianças a desenvolver os valores mais sólidos, para que ele aprenda a lidar com o sofrimento, que esse sofrimento de rejeição, esse sofrimento de sentir abandonado, né? Muitas vezes na escola também ele está passando por algumas questões, e se ele mudou o comportamento, se ele era um comportamento mais extrovertido, daqui a um pouco ele começa a ficar mais calado, perceba se não tem alguma coisa. Geralmente a violência que a criança passa, às vezes em outros lugares, ele não vai manifestar, vai contar para os pais. Nós temos muitos relatos de abuso, né? Que o abusador intimida e pede para aquela pessoa se calar, até ameaça se contar à família. E se esse filho não tiver um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, ele vai ficar com medo. Então, orientar o filho, mas aproximar. Nós estamos no tempo que precisamos aproximar desse filho criança e muito mais esse adolescente que está indo para uma faculdade, e eles também aprendam a lidar com as frustrações, que tem filho que não sabe lidar com frustrações, não. Ele quer tudo na hora, no momento, e os pais, né, também não sabem como lidar. E para que o filho não, como diz, sofram, eles fazem o máximo para beneficiar esse filho. Mas as frustrações também faz parte. Isso aí não é abandonar o filho, não é estar rejeitando o filho, é saber que tem momento certo para todas as coisas. Então, por isso precisamos criar uma base onde que o respeito dos dois lados, esse filho respeita os pais, as situações, meu pai, minha mãe é meu pai, minha mãe. O pai do coleguinha é o pai dele. Ah, meu colega pode sair até tarde da noite. Ah, meu amigo pode isso, meu amigo pode aquilo. Mas qual é a responsabilidade da família desse coleguinha? E precisamos, sim, ensinar nossos filhos a modelo hoje. Ah, é porque é menino, é homem. Mas nós vamos começar a distribuir as tarefas, né? A responsabilidade diárias, né? Para ele se sentir pertencente também a essa família. Você é membro de uma família, você pertence a essa casa. Então, arrumar a casa é a sua casa. Ah, você é ruim para a escola, você está estudando é para você. Fazer que o seu filho entenda que ele está investindo nele. Ele não está, eu estou fazendo isso porque eu tenho que obedecer papai e mamãe. Você vai precisar dos teus estudos. Você vai precisar que algum momento que você esteja sozinho, esteja uma casa bem arrumada e você talvez não pode depender do outro. É por isso que você já começa a ensinar a criança pequenininha a arrumar os brinquedos. Traz a colaboração, esse senso de pertencimento. E você pode trazer de maneira divertida, não gritando, brigando, fazendo que aquilo pareça uma tarefa chata. Tem muitos filhos que, quando crescem, falam assim, até falando sobre tarefa faz, as tarefas, né? Eu pensando aqui que eu já vi, né, relato de filho falar, eu não quero trabalhar na profissão do meu pai. Porque toda vez meu pai chega cansado, reclamando, né? Então eu não quero isso para eu. E os pais querem obrigar aquele filho a dar sequência àquele trabalho. Mas o que que você está trazendo para esse filho? Canseira, tribulação, chateado com a profissão. E nós precisamos nos curar também. Precisamos trazer esse ambiente nosso, um ambiente saudável. Vai para a tua empresa, lá você resolve a situação que tem que resolver. Chega em casa, deixa o que tiver lá na empresa, chega em casa para você viver o teu momento em casa com a família. Viver a atenção plena, né? O momento presente. Eu vivo o hoje, né? E o hoje eu já estou construindo o amanhã, vivendo o hoje. Não estou querendo não ter responsabilidade com o amanhã. É isso que eu queria trazer para vocês,
Eu sei que a irmã Elizabeth pode acrescentar aí, contribuir. Sim, essa questão de, da colaboração, né, o senso de pertencimento, porque cada membro da família tem um lugar. E no tratamento terapêutico, nós vamos colocar cada um no seu lugar, respeitar, né? Às vezes, até alguma exclusão familiar pode refletir no comportamento do filho, porque gera repetições de padrões, sintomas, um sentimento que carrega ali de raiva, de mágoa, vai, vai refletir no comportamento do filho. Então, nós vamos investigar como que é essa família, esse ambiente familiar, que já veio lá dos parentes, né? E é interessante que pode refletir no sintoma físico. Por exemplo, um problema nos rins, os problemas nos rins. Pode estar incluído aí, né? Pode ter um conflito raiz, uma exclusão, uma separação familiar ou perda de um membro da familiar, perdas, né, financeiras que já vieram desse núcleo familiar, tido como sintoma físico. Problemas muitos de que a gente vê, encontra bastante, problemas respiratórios. Que é o problemas respiratórios? Bronquite, asma, tem a ver um pouco ali com o medo de perder o território, medo de perder ali esse senso de pertencimento da família. Olha que é importante, então, analisar toda essa questão, porque o nosso corpo ele vai carregar dores ali emocionais que eu sempre falo, as doenças não são os erros do nosso corpo, mas são respostas biológicas a conflitos emocionais não resolvidos. Então, é necessário esse pertencer, incluir aqueles que forem excluídos dessa família, né? Porque, às vezes, um sentimento, uma emoção, um conflito emocional vai de geração em geração como a irmã Débora trouxe na palestra passada. Então, é importante honrar quem veio antes, né? Os pais, os avós, cada um deve ocupar o seu lugar ali, né? E aqui que a gente encontra também filhos que tentam salvar os pais, há uma inversão de papéis. Então, o filho torna-se pai da mãe, a mãe torna-se filha do filho. Então, há um desequilíbrio, né? E aí, com certeza, vai ter como consequência sintomas emocionais. Então, quem veio antes, né? Os pais, os avós, vieram antes. Quem veio foi o filho agora, às vezes ele fica nesse papel de salvador. Quantos daqui a gente encontra também casal, casal não adulto, que está nesse papel de salvador, salvador da família, salvador do pai, salvador da mãe. Por quê? Ele acha, isso acontece muito quando tiveram pais ali com já adoecidos emocionalmente. Pais que tiveram, ficaram muito tempos enfermos, depressivos, ansiedade, né? Então, traz os filhos ou adultos carregam isso como que uma sombra. Olha, eu preciso cuidar do meu pai. Às vezes até cuidou, né? E aí traz isso como um salvador, eu vou salvar. Então, em lealdade aos pais, desenvolve até mesmo um sintoma físico, um sintoma, uma doença, porque está nesse papel de salvador. Olha, meu pai era muito doente, às vezes relações ali abusivas ou vícios, alcoolismo, drogas. Então, essa criança, desde pequena, ela tem um profundo amor pelos pais. E aí, por amor aos pais, ela acaba tendo um sofrimento, um padrão disfuncional que o filho ali adotou, né? E que vai perpetuando também de geração. Então, é como se quisesse aliviar o sofrimento dos pais. Daí, essa criança, ela torna aquela criança boazinha, que não fala sobre as suas necessidades, se torna aquele filho muito responsável até.
mas ele cresce muito cedo, ele precisa tornar um adulto muito cedo para poupar esses pais. Isso a gente encontra muitos, né? Isso, o que que acontece? Vai trazer um padrão de sofrimento. É como se eu preciso salvar os meus pais e ele esquece de salvar a si mesmo, né? Então, antes, às vezes, a gente já traz isso também, lá antes do nascer, porque já veio nas memórias celulares essa dor, essas crenças, né, programadas no inconsciente. E é preciso, então, vir para a terapia para corrigir, né, para equilibrar essas relações, colocar cada um no seu lugar, para que a pessoa traga para a consciência, peraí, eu não preciso salvar ninguém, eu não preciso ficar no papel de salvadora, né? Aquela pessoa que quer sempre fazer, salvar alguém, ou conhecidos, ou desconhecidos, ou o outro, e esquece de si própria. Então, nós encontramos muitos filhos nesse papel, tanto pais, e depois que reflete nos filhos. Então, o que que a gente traz para a consciência? Cada pai, cada mãe fez o melhor que podia fazer, né? Com os recursos que ele tinha lá na época. Nossos pais agiram com o recurso que eles tinham. Agora, cabe a nós cuidarmos agora, trazer para a consciência e, olha, qual é a melhor forma de eu me tornar, então, uma mãe ou um pai melhor para os meus filhos? Se eu trouxe essas dores de ser salvadora, já trago, né, sintomas no meu corpo, para trazer o equilíbrio, como eu vou me tratar? Melhor coisa, se você quer ser um pai, uma mãe melhor daqui para frente, cura suas próprias dores emocionais para que o seu filho não desenvolva em lealdade a você de forma inconsciente, né? Então, quando você se liberta das suas dores, é o que a gente costuma ver na prática, na experiência. Quando o pai se cura, a própria geração, a próxima geração se cura também. Porque 50% do pai e da mãe, do filho, 50% do filho é mamãe, 50% do filho é papai. Então, a cura, assim como os pais, às vezes, trouxe alguma dor emocional aos filhos, a cura também está no pai e a mãe, também pode liberar os seus filhos. É o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos, nos curando. Porque vai trazer o quê? Amor, alegria, motivação para a vida. Quanto menor forem os nossos filhos, tá? Maior será o impacto da cura neles se nós nos curarmos. Claro, quando os filhos já são adultos, daí cada um vai ser responsável por si, para se curar. Então, um filho, uma vez adulto, ele vai ser responsável pelo seu próprio caminho de autoconhecimento e cura. Agora, se for menor de idade, ali até mesmo na primeira infância, já assim, claro que vai trazer cura mais cedo, né? Vai se curar, vai se desenvolver na vida. E a gente sempre observa. Quando a criança tem esse apoio da família, né? Quando o pai tem o apoio da família, o filho tem o apoio da família, apoio do pai, por exemplo, mais próximo de Deus ele se encontra. Porque o pai é que guia, né? O pai eterno, não é Deus? O pai terreno é nosso pai. A mãe vai fortalecer ali a confiança, a esperança, que é a palavra, e o Espírito Santo também, nos nossos filhos. Então, olha a importância, tanto emocional quanto espiritual, a necessidade de se fortalecer no amor que existe dentro de nós, como pais, que vamos transmitir aos nossos filhos a benção, né? A benção, o amor cura, é com amor que cura, é com amor que liberta, é o amor que vai trazer leveza, o fardo de Deus é leve, o seu jugo é suave, é o amor que vai trazer leveza na vida. Então, onde o filho vai ali entender, olha, meu pai se curou, meu pai está procurando ajuda, então eu também posso procurar ajuda. Quando ele já ficar adulto, ele vai saber.
Ele vai aprender ali com o exemplo, vai ver que você está se cuidando, a mãe está se cuidando, o filho também vai se cuidar, vai cuidar. A gente fala sempre hábitos, por exemplo, hábitos alimentares. Não adianta eu, como mãe, ensinar ali uma alimentação saudável ao meu filho, mas eu mostro com exemplo tendo uma alimentação desequilibrada. Não vai adiantar. É o meu exemplo, é o exemplo que vai criar ali aprendizagem, né? Então é importante trazer essa ordem, esse pertencimento, né? Quando há esse desequilíbrio, que o pai, por exemplo, dá demais também, como a irmã Eliude disse, ele vai, o filho vai receber de menos. E aí a criança, ele vai se fartar daquilo que falta nele. Uma criança que fica ali desequilibrada na alimentação, ela quer se fartar daquilo que falta dentro dela, ela precisa ser vista, ela precisa ser notada. Então, é necessário ali ver, observar qual o padrão de comportamento que os nossos filhos estão desenvolvendo, para observar e, ó, peraí, o que que eu posso ajudar aqui com o meu filho? Filho, vem aqui, vamos conversar. Tirar um tempinho para fazer algo com seu filho, olhar como a irmã Eliud disse, olhar olho no olho, né? Identificar esses padrões, se tem algum padrão transgeracional de dor que já veio com você e você está transmitindo, seu filho já está desenvolvendo esse comportamento. Muitas das vezes é necessário ali o poder da reconciliação, do perdão, recorrer ao perdão. Filho, me perdoa, aquele dia eu estava nervoso, eu me alterei um pouco, mas vamos conversar, eu quero melhorar a nossa relação, o que que eu posso fazer, o que que você pode contribuir para que a nossa vida no ambiente familiar esteja saudável, né? Se eu estou me desequilibrada, é necessário trazer para a consciência, um grito, uma alteração vai causar traumas na mente da criança, que a gente até encontra alguns estudos que mostram em exames a desconexão do hemisfério direito e hemisfério esquerdo, quando a criança ela foi ali envolvida em momentos de grito, de violência, onde pode originar e desenvolver um transtorno. Então, quando essas ordens, esses conflitos familiares são curados, tudo se resolve, traz um ambiente harmonioso, saúde, equilíbrio para todos do ambiente familiar, né? Então, por isso que nós falamos como fortalecer essas raízes, trazendo então um olhar profundo para a gente observar uma autorreflexão, porque a família é a base da vida, como a Merlide disse, é o plano de Deus para nós. E aí, se nós não edificarmos a nossa casa, em vão trabalham os que ali edificam. Então, a família é um sistema vivo. Quando as raízes são saudáveis, toda a árvore, ali os integrantes da família vai florescer. Então, se há uma desordem, aquele ambiente familiar vai enfraquecer, vai adoecer espiritualmente, vai adoecer emocionalmente. Então, é importante ali trazer esse pertencimento, restaurar ali, conversar, buscar um momento de reflexão, de oração, de diálogo, né? Diálogo aí, trazer de volta cada um no seu lugar, se há uma rejeição, se antes do filho nascer houve abortos, isso é importante também ser incluído, falado, olha, eu sinto muito, antes de você nascer, houve um filho, houve um irmão, mas não trouxe, não foi a vontade de Deus estar trazendo esse filho, mas por que que eu falo isso? Às vezes o filho desenvolve uma tristeza, tem um sentimento de tristeza, até mesmo desenvolve uma depressão, às vezes porque não honra a vida desse irmão antes, porque a mãe sofreu muito,
Houve muito medo na gravidez, quando engravidou, era uma grande expectativa que aquela gravidez fosse saudável. Então, houve muito medo na geração desse filho, ali na gestação. Então, tudo isso é importante avaliar, entender, trazer o amor, né? Até quando restaurar, né, essa ordem, quando houve o retorno do filho pródigo, por exemplo, o pai recebeu de volta e restaurou a ordem familiar ali, embora tinha alguns sentimentos ali também envolvidos. Então, o pai, ele é autoridade e responsabilidade espiritual na vida dos filhos. Por quê? Perdão. Os filhos assumem, às vezes, né? Como eu falei lá, inverte esses papéis. E quem é a cabeça ali? Né? Quem é a autoridade naquela casa? Não, autoridade é diferente de autoritarismo. Então, é preciso trazer o equilíbrio entre dar, o receber, o amor, perdoar, às vezes é necessário. Perdoar e amar não significa aceitar abuso ou falta de limites entre pai e filhos. Mas para trazer o equilíbrio, é necessário ver o que está disfuncional, né? O que está ali emocionalmente disfuncional, espiritual. Certo, Meliude? Certinho. Enquanto você estava aqui, eu estava já procurando responder, né, para não deixar aqui. A pessoa perguntou sobre a questão da criança chorar muito, que muitas mães, né, deixam o filho chorar, chorar, e vamos supor, deixou lá no bercinho, e começou essa criança a chorar até cansar e se calar e dormir. Segundo a psicologia, fala que essa criança não se calou porque cansou de chorar. Ela deprimiu também nesse momento, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Antigamente fazia muito isso, deixa a criança chorar, ou às vezes os pais, meu sogro contava que o menino estava sem conseguir dormir e estava chorando. Ele foi lá, né, deu um corretivo na criança e a criança passou a ficar de pezinho no berço sem chorar e de pezinho lá, olhando para os pais, né, na cama. Ah, mas não chorou mais, aprendeu. Imagina, né? Não é esse correto. Então, nós, igual, né, a pessoa que relatou aqui, ficou com a consciência pesada, né? Segundo ela, que falou, agora eu criei um trauma. Então, nós trazemos aqui que não é legal ignorar o choro da criança. Eu vou usar você aqui para aconselhar as pessoas, né? Que a criança, quando ela chora, está com desconforto. Tem alguma coisa ali, né? Pode ser uma etiqueta até de uma roupa incomodando, mas a criança não sabe, né, o que está incomodando, então ela está com desconforto. E quando você não acolhe, ela vai estar sentindo insegura, abandonada, né? Se ela tem essa questão do útero da mãe, que já sentiu lá a dor da rejeição, né, de se segurar com vida dentro daquele útero, ela agora é uma criança que ela está amamentando, que ela já chora para não ser abandonada. Então, se ela sofreu esse abandono, ela vai levar esse traço, né, da personalidade e vamos dizer um trauma emocional, né, que pode ser essa dificuldade, né, de relacionar com a pessoa. Mas igual todas as pessoas, existe em nós uma resiliência para lidar com o fato. Às vezes foi alguma coisa pontual, mas devido ao longo da vida, ela foi se adaptando e foi entendendo, e tantas coisas boas apareceram que aquilo ficou pequeno, né? Mas pode ser que ao longo da vida foi reforçando algo assim. Eu vou contar uns traumas aqui que aconteceu com uma moça, só para vocês entenderem. Uma moça muito bem cuidada. Ela aconteceu um trauma por uma palavra da mãe. Quando ela perguntou para a mãe, mãe, quem eu sou? A mãe falou para ela, se você não sabe quem você é, nem eu sei. Mas para uma criança foi uma resposta muito dura. Poxa, minha mãe não sabe quem eu sou. Imagina para a criança. E essa menina ficou ao longo da vida dela toda procurando quem ela era, inconsciente, porque são traumas que fica lá no inconsciente,
quando ela foi analisada, já com uma certa idade, numa dependência de álcool muito grande, uma mulher muito rica, muito linda, o que chegaram? Ela veio essa lembrança, que ela o tempo todo estava buscando resposta, quem eu sou, quem eu sou. Aparecia coisas lindas para ela, apareceu desfile, foi capa de revista, mas nada preenchia aquele vazio que a irmã Elizabeth trouxe, o vazio de pertencimento. Quem eu sou? Olha que coisa, parece tão pequeno, né? Então nós temos que olhar para nós, tô trazendo isso, porque às vezes nós estamos também dentro de um vazio de alguma coisa, procurando quem eu sou. Como a irmã Elizabeth trouxe sobre enfermidades, né? Eu tratei uma menina que o pai dela, quando estava brigando com a mãe em alguma situação, ela imediatamente ela adoecia, ali ela já ficava febril. Ou quando ela notava que os pais estavam em situação que não estavam conversando, ela também adoecia. Ela foi notar isso depois em terapia. Ela adoecia no lugar, ou da mãe, né? Ou dos pais, que a irmã Elizabeth trouxe, que ela aprofunda bem nisso. Então, isso existe. Filhos, ó, que dozinha, pequenininha, às vezes ali com febre, né? Porque ele sentiu aquele ambiente que está disfuncional. Então, nós temos que ter cuidado. Quer acrescentar nisso, irmã Elizabeth, mais alguma coisa? Que tem outras perguntas aqui. Sim, essas são as representações do medo, né? Uma alergia, por exemplo, um filho desenvolve uma alergia por não ter o abraço do pai, ou o pai está muito ausente, a mãe precisa trabalhar. Às vezes ele desenvolve uma alergia ali, é só, olha, filho, se conecta com ele. Olha, a mamãe foi trabalhar, mas agora a mamãe já está de volta. Tenha, né, ali momentos presentes com o filho, que isso vai aliviar também, né? Vai se libertar, vai se curar. Por isso que a irmã Elide colocou aí o post, né? Tudo começa na infância. Olha lá, o grito que assusta vira defesa, a dor que cala vira reação, o desrespeito vira padrão. É isso mesmo. Então, o que nós somos feridas, né? Recebemos entendemos como feridas, como dores emocionais, se nós não nos cuidarmos, os nossos filhos pode desenvolver as nossas dores. Então é importante olhar para a vida do seu filho. Olha, eu vejo você. O que que você está querendo dizer com esse comportamento? O que você quer conversar? Ali, ao invés de, olha, só dizer não e já reprovar. Não traga, olha, filho, eu não estou preparado, né, para entender essa situação. Não já direto, já negar e já criticar, né? Porque às vezes a criança ela se espelha ali no